isso vai funcionar? Primeiro passo, eu vou avaliar a profundidade da minha cavidade para então decidir se eu já posso ir para essa técnica sem desrespeitar aquela espessura de 2 milímetros das resinas para a fotopolimerização. Então, nós trabalharemos com incrementos relativamente maiores do que demonstrados na técnica anterior, mas, apesar deles serem maiores, a gente ainda respeita a profundidade dos 2 milímetros. Então, eu vou trabalhar com a resina, reconstruindo primariamente as minhas cúspides linguais, aplico a resina, faço assentamento em direção às paredes, evitando a incorporação de bolhas, definindo primeiro a adaptação dessa resina. Então, nesse momento, eu não estou preocupado com a anatomia final da minha restauração, e sim a obter uma excelente adaptação de toda essa resina em direção às minhas paredes. Feito isso, eu começo, usando as referências anatômicas, a adaptar essa resina obliquamente, definindo a inclinação das cúspides e já removendo excessos. De maneira bem simplificada inicialmente. O que a gente quer é definir volume depois de ter realizado uma boa adaptação dessa resina. Olhem aqui nessa cúspide mesiolingual a importância de eu trazer essa resina até o meu ângulo cavo superficial. Evitar que eu tenha gaps ali naquela região. E eu vou variando a inclinação do meu instrumental de acordo com as referências anatômicas do próprio elemento dental. Aqui eu já tenho uma anatomia básica bem definida, como vocês podem observar. Ela está bem adaptada em todas as paredes circundantes, no meu ângulo cavo superficial, já removendo os excessos ainda nessa etapa. Eu posso, para definir melhor o posicionamento delas, utilizar um instrumental reto, mantendo uma inclinação adequada dessas cúspides na minha região do sulco principal. Se eu quiser realçar essa característica, eu posso, com o instrumental fino, aprofundar essa separação, ou mesmo até seccionar, separar esse incremento de resina em duas cúspides, com o instrumental reto. Aqui eu não fui até o fundo da cavidade, sim, aprofundei só esse sulco lingual. Com um pincel, eu garanto a adaptação ao cavo superficial. Notem que o meu pincel está seco nesse momento, a minha espátula está sempre limpa, o que facilita a manipulação de qualquer resina composta. É claro que algumas resinas vão apresentar características mais pegajosas com relação a outras, e isso é uma opção dentre as resinas que nós temos no mercado, qual é a sua preferência? Resinas de maior viscosidade ou menor viscosidade. E vocês vão perceber que a técnica é algo que pode influenciar na escolha da resina. Ah, eu estou mais acostumado a realizar a técnica incremental. Então, talvez seja interessante trabalhar com resinas que mantenham mais uma estabilidade da posição onde você colocou ela entre os diferentes incrementos. Ou
Você prefere, ainda assim na técnica incremental, usar uma resina que já apresenta uma característica menos viscosa? Vai depender da sua preferência. Então aqui não existe uma regra, é sempre uma preferência e o que você consegue obter dentre as técnicas que você está utilizando.